Amém. A paz do Senhor. Tudo bem? Bom, que tema lindo, pastora. Esse tema eu amei. E eu sei que tem muitos novos começos aqui. Na verdade, todos nós podemos sair daqui dizendo que Deus tem novos começos para nós. Bom, é um prazer, uma honra estar com vocês e poder conhecer essa igreja. Fui muito bem recebida, com muito carinho, lá no hotel. Obrigada, pastora, toda a equipe. E até peço desculpa o atraso, porque hoje a Serena não ia vir. Serena hoje não foi serena, gente. Tive que pegar todas as comidinhas que eu trouxe, porque eu não queria nenhuma. E a criança come, gente, qualquer coisa. Hoje ela não quis comer nada, hoje ela não queria dormir, hoje ela... Eu falei, amor, a Serena vai ficar. Mas aí não teve como, porque a Serena também não estava aceitando ficar. Então vamos lá arrumar a Serena para a Serena vir. E esse é o meu novo começo. Até um tempo atrás eu não tinha filho. E agora eu estou aprendendo a ser mãe. E é incrível como a gente acha que a gente não vai conseguir isso. Na hora do parto, eu tive parto natural. Eu pensei isso. É isso aqui, gente. Isso aqui o ser humano não aguenta. Como é possível isso? Gente, eu lembro que eu tive... Eles chamam de... É de trauma mesmo, essa é a palavra mais fácil de falar. A irmã ali com o neném recente no colo rindo. Que quando a Serena, gente, saiu para as minhas mãos, eu não consegui olhar a Serena porque eu estava em trauma assim, ó. As fotos é assim, ó. A Serena aqui chorando e eu assim. Porque eu estava voltando para o meu corpo ainda. Mas a palavra de Deus diz que a mulher sofre tanto no parto, mas que quando vê a criança, o que acontece? Esquece. Eu não esqueci, gente, na hora. Não vou mentir para vocês. Que eu achei esse versículo muito mais poético do que prático. Mas eu estou dizendo para vocês agora que grávida, eu já acho que eu vou ter um parto normal e está tudo bem. Ou seja, demorou um pouco, mas aconteceu. E é incrível como Deus trata com a gente em etapas. Porque se você será mãe, pai, e recebe tudo de uma vez, a gente realmente não suporta. Tem que ir assim, né? Eu acho que o parto já vem logo assim para escancarar todas as dores possíveis. Porque depois fica tudo fichinha. Não dormir, o que é não dormir? Hoje em dia, gente, qualquer coisa, injeção, qualquer coisa difícil, eu falo assim, meu irmão, eu tive parto natural. Isso para mim não me afeta. O meu esposo, esses dias, ele querendo me ensinar, eu fui tirar sangue. Se você respirar assim, você não vai sentir. Eu falei, amor, o que é uma agulha? Tudo bem, amor, eu nem senti. E é incrível como Deus precisa trabalhar com a gente por etapas. Porque senão nós não conseguimos. E às vezes a gente acha que tudo está vindo de uma vez. Mas acredite, Deus prepara a gente até para o sofrimento. Aquela frase que Deus não dá o frio mais do que o cobertor aguenta, é verdade. E às vezes a gente acha que não vai aguentar. Eu pensei assim, impossível. E eu ainda, para piorar, eu tenho o útero retroverso. Alguém já sabe o que é isso? É o útero ao contrário. Acho que é 20% das mulheres que tem isso. Então, além de você receber uma dor pelo lugar que vai sair o neném, você recebe atrás também, no seu intestino. O meu esposo teve que me limpar, porque eu não suportei. E fiz o que vocês imaginam. Eu disse, nossa, Marcela, você falando isso. Gente, eu tive um parto natural, eu não tenho mais orgulho, mais nada. No momento você não tem dignidade de nada, não é, irmã? Vamos ver quanto que está o tamanho lá embaixo. Pá! Ninguém nem pede mais licença, eu vou ver quantos centímetros já está para a criança vir ao mundo. Não tem mais nem isso. Pá! E eu posso falar isso porque eu sei que tem muitos homens aqui, mas é importante vocês saberem. Mas o evento é de mulher, então. E uma coisa que fala muito sobre fases e estações, que Deus me fala muito comigo, e eu acho que talvez alguém vai talvez, né, se identificar. Porque Deus é muito pedagógico e Ele lida com cada um de uma forma, com uma linguagem, com uma poesia, com uma parábola, né, com um jeito para que cada um entenda o que Ele quer falar. E comigo é muito com a natureza. Ah, Marcela,
mas é porque você é meio hippie? Não, não sou meio hippie. Posso até parecer, porque hoje a minha roupa está um pouco assim, né? Meio, sei lá. Mas é porque a palavra de Deus diz que nós devêssemos, inclusive, olhar os passarinhos no céu e contemplar. A natureza é o sermão silencioso de Deus mais constante e um dos mais profundos que existe. E recentemente eu tive uma experiência com a natureza. Eu tive vários, na verdade. Teve um que foi com um passarinho chamado Manu. Eu não sei se vocês conhecem, mas muita gente que não é cristã me encontra nos lugares e fala assim: nossa, você era a mãe do Manu. Não era cristão, não me conhece pela música, não me conhece por quem eu sou, mas me conheceu por um passarinho. E Deus é incrível como Ele usa o seu testemunho através de coisas que você nem imagina. Porque eu peguei um passarinho selvagem e todos os veterinários falavam: é impossível você criar esse passarinho selvagem. Não sei se vocês já viram aquele que chama alma de gato, ele é o anu. Sabe o anu? O anu branco, tem o preto e tem o branco. O branco tem aquela mancha. E eu tinha que ajudar o passarinho a caçar. Eu ficava caçando lagartixa, as coisas. Eu tinha dó até de dar o bichinho para ele comer. E lá ia eu comprar coró grande para o bichinho comer. Gente, o passarinho, coisa mais linda, ficou grande. E aí tem toda uma história. Quem quiser ver a história, pode ir. Mas eu não vou terminar a história, porque a história tem a ver com a outra história que aconteceu, que foi também com a natureza. Mas antes de falar da minha história, eu quero falar da sua história e das histórias que estão na Bíblia. Porque a minha história é o meu testemunho. E eu sei que você tem o seu também. E eu sei que o seu testemunho talvez esteja numa dessas estações que eu vou falar aqui. E talvez você ache que não tem um testemunho. Mas talvez você ache que não tem o testemunho ainda, porque você está numa das estações. Mas calma, que as estações elas irão ocorrer, irão acontecer e o seu testemunho vai chegar. Eu não sei qual estação você esteja, talvez você esteja florescendo. Eu sinto que apesar dos pesares, eu estou na primavera. Porque eu perdi minha primeira gestação, e eu tinha perdido a minha mãe no Covid, e eu estava muito ainda lutando com o luto, e perdi ainda e tive que mais um luto. Então hoje, podendo ter a minha filha e estar grávida novamente, para mim é florescer. Mas é claro que ainda tem fases da minha vida, outras partes que estão em outras estações. E eu queria falar um pouquinho sobre estações. E uma coisa linda que eu vou começar é pelo outono. O outono é a estação que a gente menos acha bonita as coisas. Mas uma coisa muito interessante que acontece no outono é que a planta no outono precisa soltar as suas folhas. E a gente pensa assim: a planta solta as suas folhas. Você sabe por quê? Porque ela precisa poupar energia para fazer a sua raiz crescer para o que vai acontecer na próxima estação. Porque se ela segurasse todas as suas folhas, ela morreria por excessos. E aí vem depois uma estação que a gente gosta menos ainda, que é o inverno. Em que o inverno não somente vai lidar com a árvore, mas vai lidar principalmente com a semente. Não somente aquilo que já está plantado, mas o inverno vai plantar, na verdade, o que é o novo começo. E o lindo que acontece no inverno é que biologicamente ele rompe a semente. Ele envia uma mensagem para a semente que ela precisa se romper. E ele faz isso com frio. E o novo exige essa vulnerabilidade e esse rompimento e esse fim do controle. Só que a semente não sabe o que está acontecendo com ela porque ela está no escuro. Mas ela acredita que é o processo. E ela simplesmente se abre. E você não está vendo nada do que está acontecendo. No inverno, as coisas vão se perdendo. No outono, as coisas vão se perdendo. E a gente olha e fala assim: qual é a necessidade das perdas? Mas acredite, a árvore não está chorando porque perdeu as suas folhas. Porque a árvore
até mais do que nós, confia que Deus está no processo. Ela sabe que o que Deus tirou, Ele fará brotar novamente. E a semente, a mesma coisa. Que o mesmo Deus que está fazendo-a morrer, irá fazê-la brotar novamente. É incrível como o novo exige rompimento. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes. E é muito interessante porque isso aqui foi escrito por Salomão, mas Salomão não estava no início da vida dele, ele estava já velho. E eu amo esse versículo, que é o 7:8, Eclesiastes 7:8, desculpa. Eu vou ler para vocês rapidamente. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Eclesiastes 7:8. E o homem mais sábio do mundo estava dizendo aqui, já na sua velhice, depois de experimentar tudo, depois de testar tudo, que na verdade os projetos, o início dos projetos, o início dos sonhos, o início dos seus investimentos ainda não eram mais importantes do que o final. Ele estava inclusive dizendo que no final da vida dele estava compensando mais pelo propósito que ele havia encontrado e pela maturidade que ele havia adquirido do que toda a juventude dele. E aí a gente segue para o que vem depois. O que vem depois do inverno? O que vem depois do inverno, gente? A primavera, a estação que nós estamos. E uma coisa que é muito lindo é um processo que acontece chamado vernalização. É o processo que o frio do inverno foi necessário para que algumas plantas florescessem na primavera, ou seja, não haveria primavera sem o inverno, porque precisa ocorrer esse efeito biológico chamado vernalização. E o que acontece? Ativa os hormônios, eu vou ter que ler aqui, como a giberelina e a auxina, que estimula o crescimento e o sistema vascular da planta acorda. Depois desse processo do inverno. E aí uma coisa acontece que a gente gosta muito, que são as flores aparecerem. Mas vocês sabiam que Deus não tem interesse nas flores? Deus tem interesse no que aconteceu com as raízes. Sabe por quê? Porque depois da primavera vem o quê, gente? E sabe o que acontece com a planta no verão, quando as raízes dela não foram profundas o suficiente? Ela vai morrer, porque o sol vai queimá-la. E aí a gente acha que a celebração são as flores, são os resultados. Foi o que eu consegui. E Deus não está interessado nas flores. As flores vão aparecer como consequência de um processo em que toda a planta se empenhou em aprofundar raízes. O sol queima aquilo que é aparente. O sol vai queimar o que é aparente. E se nós não respeitarmos os invernos da alma, inclusive os tempos de recolhimento, de luto, nós não criamos um solo fértil para renascimento. Talvez a dor que você tanto odiou ou tanto adiou é exatamente o que vai fazer você florescer na primavera. Até Jesus na cruz precisou encerrar. Ele disse: está consumado. Jesus veio, diminuiu ao ponto de caber na barriga de uma mulher, começou o seu chamado,
Mas ele não começou aos 7, aos 10, ele começou aos 33. Sabe uma coisa muito interessante? É que a gente sempre acha que está atrasado. Já pensou se Jesus achasse que estava atrasado? Eu casei aos 33 anos e eu acho que eu nunca estive, não que esse é o padrão, mas eu acho que aos 33 eu estava muito mais sábia para casar. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso casamento é o problema, mas nós somos as pessoas que estragam o casamento. Vocês sabiam que por que a Serena não compreende, inclusive se eu brigar com ela, que o que ela está fazendo não está certo? E por que um adolescente, gente, eu vivi essa fase. Na verdade, a minha mãe amou que eu fui para a música, porque eu era uma jovem que gostava de esportes radicais, eu pulava de ponte. Até pouco tempo eu pulei de paraquedas, foi a última coisa que eu fiz. Mas a minha mãe ficou maluca comigo. Eu já fiquei presa numa caverna que era para mim ter morrido, porque era proibido entrar nessa caverna e era zero luz, e a gente estava acabando a luz e não achava buraco para sair. Isso porque tinha um biólogo junto com a gente. Até minha mãe achando que eu estava com gente responsável, eram pessoas que estavam, talvez, quase eu estava morrendo e ela não sabia. Gente, eu já passei por tanta coisa, por quase morte, eu passei por tantas quase mortes nessa vida. Eu nasci com desritmia cerebral. O médico falou assim, olha, a sua filha tem um sistema que não conecta muito bem. E aí, com 1 ano de idade, gente, a partir de 1 ano de idade, eu comecei a ter convulsões, porque eu não poderia ter emoções fortes. Eu estava ali brincando com meu irmão não me dava o brinquedo, eu pá! E aí comecei já a tomar, acho que Tegretol, remédios controlados e tudo mais, para mim não ter convulsões diariamente. E eu era tão quietinha, gente, que um dia, com 2 aninhos, eu peguei um banquinho, coloquei assim, subi e tomei todo o meu remédio controlado. Devia ser de morango, eu acho. Tomem cuidado, gente. Aí eu entrei em coma. Aí o médico falou assim para minha mãe, olha só, para minha mãe e para meu pai, ela já não batia muito bem. Se ela voltar agora, vai estar um pouco pior. E aí eu passei por aqueles testes de reflexo e tudo, e não voltava. Aí a minha mãe fez o quê? Minha mãe e meu pai tinham uma moto, saíram de moto na igreja, pedindo de casa em casa para os irmãos orar. E aí as vó faz voto, aí a igreja começou a orar, a igreja se levantou, nananana. Voltei. Mas os meus pais fizeram um voto com Deus seguinte. Os meus pais já casaram novos demais, então eles eram bastante doidos. Minha mãe com 15, meu pai com 18. E Deus usou a espontaneidade e a loucura deles. Eles falaram assim, olha só, Deus, a gente nem tinha pedido a Marcela, porque a minha mãe quase morreu no primeiro. E aí veio como um acidente, minha mãe estava saindo do resguardo. E eu, quando foi fazer lá, acho que a primeira consulta, descobriu que já estava grávida. Ela disse que chorou. A gente nem pediu a Marcela. Mas o Senhor deve ter alguma coisa com essa menina para ela nascer agora. Então ela é do Senhor. Nós vamos dar ela totalmente para o Senhor nessa vida. Mas se o Senhor faz um milagre, o Senhor pode fazer 2. Se ela voltar, antes de eu voltar, se ela voltar do coma, faz ela voltar curada. Contra tudo que o médico tinha falado, que eu vou voltar pior. Mas nós vamos fazer um ato de fé. Nós morávamos no interior do Mato Grosso do Sul e todos os remédios controlados tinham que ser comprados para estocar em caixa, vindo em São Paulo comprar, porque lá não tinha. E eles jogaram tudo fora, diz que guardava assim em cima do guarda-roupa, e jogou tudo fora. E o médico falou, vocês estão doidos, sua filha vai ter um ataque aí, talvez um muito grave, e você não vai ter remédio para controlar. E eles fizeram isso. E aconteceu, resumindo, que eu fui curada. Nunca mais eu tive. Mas aí depois, irmãos, também aconteceu tanta coisa, houveram tantas situações estranhas na minha vida. O diabo, ele nunca gostou da minha cabeça. Tinha um tio meu que me chamava de Caicai. A minha testa tem um buraco aqui no meio, porque numa vigília da igreja, eu estava com frio, coloquei as mãos para dentro do casaco e as pernas também, e caí de um lugar bem alto assim. Depois, um cachorro atacou minha cabeça, eu tenho ela costurada, um Doberman quase comeu minha cabeça.
Depois eu fui pegar um papagaio e caí de costa e apaguei, fiquei meio cega por algumas horas. Caí de costa, bati a coluna. Eu lembro até que eu gostava de andar de cavalo, minha mãe me proibiu, foi uma luta, fiquei tão triste. Houveram tantos acidentes, irmãos. Recentemente eu sofri um acidente de carro, bati a cabeça, esquecia minhas músicas, as palavras. O primeiro show que eu fiz foi no meu aniversário, porque já estava marcado. Foi acho que menos de um mês depois do acidente. Eu cantava tudo errado as letras. E o povo rindo. E eu falava, gente, não ri não, porque o negócio está ruim. E o médico falou, seu cérebro está inchado aí dentro da sua cabeça. E eu queria falar, me dá um papel higiênico, me dá um guardanapo. Eu falei, nossa, eu vou ter que terminar meu noivado, porque eu não posso casar assim do jeito que eu estou. Coitado dele. E aí eu lembro, inclusive, que o diabo toda noite me pegava. Me pegava não, né? Tentava me pegar. Me rodeava. E colocava os piores pensamentos possíveis e me perturbava à noite. Você ficou louca. Você vai ficar louca. Espírito de loucura. Nunca me deixou em paz com a minha cabeça. Todos os meus acidentes foi na cabeça. E aí eu falei, pronto, agora realmente aconteceu. Depois de tantas pancadas e tantos acidentes na cabeça, aqui na frente, aqui atrás, aqui do lado, aqui rasgado. Agora eu acho que foi. Eu quebrei, gente, o centro do meu volante com a minha cabeça. O airbag não abriu. A pancada foi tão grande que quebrou o meu pescoço. Eu tenho uma prótese. E por muito pouco eu não fiquei paraplégica. Eu fui numa igrejinha em Minas, e uma senhora do coque falou assim, irmã, não me conhecia. É aquela irmã que não tem nem celular. Colocou a mão na minha coluna e eu estava travada aquele dia. Irmã, o diabo te queria numa cadeira de rodas, para você parar. Foi feito até trabalho contra você. Porque na internet, gente, a gente fica falando de Deus, você não precisa muito para alguém te odiar. E eu fiz, graças a Deus, com o meu testemunho, que foi muito dolorido. Eu já estava assim, Senhor, esse ministério aí não acaba mais não, quero esperar, sabe? Para as meninas esperarem, acalmarem o coração e continuarem crendo na família. Que veio uma onda do feminismo muito grande, acabando com isso. As meninas perdendo a feminilidade e tudo. E eu estava indo lá contra a maré, todo mundo lá, as feministas me odiavam, me xingavam, falavam um monte de coisa. Eu falei, que casal o quê? Que família o quê? Vai ficar velha aí, ó, vai casar velha. Gente, 2 semanas antes de eu parir serena, eu estava gravando um clipe chamado Copinho de Extrato de Tomate. Ó, o nome da música, que maduro. E Deus usa essa música falando com um monte de gente. Tanto de gente que chora com a música. Eu falei, mas a música é alegre. Mas Deus falou comigo. Tanta gente no hospital grava vídeo com essa música. Agora, semana passada, eu estava cantando num casamento para os noivos saírem felizes lá. Deus usa as coisas malucas mesmo. Mas não é o diabo que vai te deixar maluco. E se alguém aqui tem medo de espírito de loucura, porque muitas pessoas são atormentadas com isso na mente. Eu comecei a estudar psicologia, inclusive, depois. E aí eu fiz uma coisa que faz muito tempo que nós não fazemos muitas vezes. Qual foi a última vez que você marchou, sapateou e se ungiu? Ah, não importa, irmão. Não sei como que a igreja trabalha, mas existe um jeito que você precisa às vezes entrar, principalmente quando você está ficando maluco, que é o de guerrear por você mesmo. Irmão, se você não lutar pela sua alma, pela sua mente, pela sua vida, se você não lutar para sair desse passado, ou se você não lutar para encerrar esse ciclo, se você não lutar por você, gente, nós temos tantas pessoas na igreja dependendo da oração do pastor, da pastora, das irmãs do coque, e não tem mais nem as irmãs do coque para orar pela gente. A gente está, olha, muito correndo perigo.
Porque antes tinha as irmãs do coque, gente, antes eu ia e dava o meu nome lá no caderno delas, eu ia até dormir tranquilo, porque o meu nome estava lá no caderno do grupo de oração. Hoje eu fico pensando assim, eu já não tenho a minha mãe que ora de madrugada, que a minha mãe orava todo dia de madrugada por mim. Eu não tenho mais o meu nome no caderninho do grupo lá da irmã de oração. Se eu não lutar e guerrear pela minha vida, dobrado. E aí nesse dia, que foi o pior dia, eu nem tomei banho, eu estava assim, que a irmã, quando mulher fica deprimida, ela não toma banho, não lava o cabelo, é porque ela chegou no fundo do poço mesmo, assim, que ela tá, o cabelo tá assim, e ela tá usando blusa de vereador, sei lá, uma camiseta duvidosa, se arrastando pela casa, chorando. Nesse dia eu estava muito ruim, eu falei, eu vou terminar meu noivado, eu não estou tendo força, minha mente está confusa, ela ficava bagunçada, eu estava já tendo, acho que esquizofrenia, irmãos, porque eu achava que tinha bicho na minha parede comendo, e a porta tinha batido, e eu não sabia quem tinha fechado, e o diabo estava pegando a minha, porque gente, um corpo abalado, o espírito fraqueja, e eu estava muito machucada. E o meu problema foi que eu não estava com coragem de contar para as pessoas, para elas me ajudarem. Falar para minha mãe, mãe, ora mais por mim, eu estou sentindo isso. Não queria preocupar minha mãe, porque eu sabia que o negócio estava feio. E aí eu contei para minha tia avó, chamada Soeli. Ela falou assim, o quê? Você está achando que você vai ficar louca? E Deus resgatou ela sem ninguém ter pregado para ela numa noite que ela também estava com loucura. Ela foi diagnosticada e ela um dia viu uma visão aberta, viu mesmo, do cérebro dela querendo sair pela cabeça dela e ela lutando para pegar o próprio cérebro. Foi assim que ela conheceu Jesus, sem ninguém falar nada para ela. Ela teve essa visão e ela falou, eu preciso saber mais sobre Deus. Se Ele existe, eu preciso que Ele me ajude. E hoje a minha tia, gente, olha, ela veio da linhagem da minha bisavó. E a minha bisavó já orou para a criança ressuscitar, a criança ressuscitou. Então, assim, a minha bisavó, a gente não podia reclamar nada. Eu tô com cólica. Ela vinha aqui nas minhas pernas assim, ó. Cólica o quê? Não podia nem biologicamente ter dor. E aí a minha bisavó morreu. Minha bisavó já não orava por mim. Mas eu tinha minha avó. Minha tia-avó. E ela já chegou com o olhinho de unção dela, cheiroso, de rosa de sarom. E eu lá, acabada. Ela falou assim, primeiro, levanta essa cabeça. Ela não gosta que a mão fica fechada. Libera essa mão. Começa a marchar. Gente derrotada, fica parada. Gente que quer vitória, marcha. Aí eu... E aí ela, vamos na Bíblia. Abre aí. Jesus curou isso. Jesus curou aquilo. Jesus curou... É isso, básico. Básico. Jesus, tá vendo? O que é isso aqui para Jesus? Vamos marchar. Marcha, mulher. Marcha. Eu estou marchando, tia. Marcha, mulher. E ela me ungiu. E naquela noite foi a primeira noite que eu dormi após uns 2 meses sem dormir. Você não vai ficar só perdendo as folhas. Você não vai ficar só aparentemente morta. Você precisa florescer. Você precisa ir para a próxima estação. Você precisa trocar a sua história. Mas Marcela, como eu faço isso? Quantos minutos nós temos ainda, pastora? Uma coisa que eu acho lindo na Bíblia, principalmente nesses dias que a gente estava procurando o nome para o neném, é quanto Deus mudou o porquê e como Deus mudou o nome de algumas pessoas.
para que elas fossem para um novo começo. Deus encerrou até a identidade delas. Vocês podem lembrar de um que eu acho lindo, maravilhoso. Foi de Abrão para Abrão. Não foi um A que Deus colocou no nome, foi um H. Porque o H era uma letra do próprio nome de Deus, Yahvé. Quando a sequência do nome de Deus não tem vogal. Então não tem como a gente fala Yahvé, principalmente porque a nossa língua latina não consegue, a gente tem muitas vogais. A nossa língua é extremamente cantada e floreada, os nossos fonemas e tudo mais. Mas a palavra H representava o sopro de vida dentro do nome de Abraão. E por isso ficou Abraham. E o nome de Deus, se nós formos tentar pronunciar, não consegue. Porque seria o mesmo que Yahvé, sem o E, inclusive. E sabe o que é isso? O nome de Deus é pronunciado assim. Então, quando Deus colocou H no nome de Abraão, Ele estava dizendo assim: Abrão significa pai exaltado. Pai, no singular. Mas quando Ele colocou o H e soprou uma própria característica do próprio Deus no nome de Abraão, Ele diz: pai de multidões. Eu tenho essa característica, Abraão. Só que Abraão era estéril, gente. Não estava tendo filho, não estava rolando, inclusive já estava passando tempo. Deus não deu um filho para Abraão para provar que Abraão poderia ser pai. Primeiramente, Ele trabalhou na identidade, mudou o nome de Abraão para ele mudar a sua autoimagem sobre quem ele era. E aí ele, poxa, eu sou o pai. Mas Abraão, você não tem filho, você não é pai, não. Eu não apenas sou pai, como eu sou pai de multidões. E é isso que Deus está tentando hoje. Inclusive, Ele precisa conseguir. Deus precisa conseguir encerrar sua identidade antiga para que você possa ir para o chamado dEle, para o propósito dEle para a sua vida. Na verdade, o que Ele fez com Abraão não foi mudar simplesmente, foi somente fazer Abraão reconhecer quem ele tinha nascido para ser, não estéril. Outro que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O que significava Jacó? Usurpador. Como que é a história de Jacó? Gente, Jacó nasceu agarrado, a mãe teve gêmeos, e ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, como se ele quisesse nascer primeiro, para ser o primogênito. Porque naquela época, o primogênito recebia uma bênção especial. Recebia a herança, recebia, sabe, coisas melhores. E ele parece que viveu com aquela maldição sobre ele, e ele acreditava. E ele roubou a bênção do irmão dele. Só que acontece uma coisa no caminho de Jacó. Ele luta com um anjo. E a gente pode entender que esse anjo, na verdade, era ele lutando contra ele mesmo. Porque Jacó estava tentando roubar uma bênção para ele. Anjo, eu não vou te deixar aí não. É o seguinte, você não vai sair daqui enquanto você não entregar a minha bênção. Se é para ser usurpador, eu vou ser usurpador, mas eu vou roubar você vai me dar uma bênção, eu não quero nem saber. O anjo teve que dar machucar ali a perna dele. Quenta, homem. E aí o anjo, quando está subindo, pergunta: qual que é o teu nome? Jacó. Pois a partir de hoje é Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Vocês têm noção? De mentiroso, ladrão, usurpador, enganador. Ele não estava lutando com Deus, porque senão ele perderia. Ele estava lidando exatamente para ele alterar
Era ele mesmo que ele precisava vencer. Era a identidade que não era dele. Quando Deus exige algo em nós, deixamos de andar como antes. Jacó mancou o resto da vida. Para lembrar que teve um preço, ele precisou mudar. E a sua nova identidade não cabia mais à identidade passada. A luta de Jacó, na verdade, foi um encontro com a sua própria identidade. Ele lutou a noite inteira, segundo a história. Quantas vezes nós estamos lutando há tanto tempo contra o nosso próprio eu, e a gente acha que não vai conseguir. E acredite, não desista. Lute com o próprio Deus. Deus, eu não vou deixar o Senhor ir sem que o Senhor me abençoe. Vá de madrugada. Dizem que de madrugada a fila é menor. Vai de madrugada orar. Bota a cara no pó. Eu lembro que quando eu terminei o meu primeiro noivado, eu fiquei igual um carro depois do acidente, assim, perda total. E eu falava assim, gente, eu não posso entrar em relacionamento nenhum. Eu fui alterada. E como uma maldição, gente. A mulher não pode ouvir, principalmente quando o cara vai virar ex, não pode ouvir mais nada do que ele fala. Ele falou assim, nunca mais alguém vai entender o seu coração como eu entendi. E eu comecei a acreditar naquilo, eu não queria acreditar. Eu sou crente, eu não acredito em maldições. Mas eu sempre lembrava, eu acho que ninguém vai entender. Acho que a gente realmente, alma gêmea, eu nem acreditava nisso, mas já estava quase acreditando. E eu passei um ano, foi um ano exato, chorando com o rosto no chão. Porque eu peguei aquele versículo que diz que Deus vai tirar o nosso coração de pedra e dar um coração de carne. Ele não fala um coração perfeito, um coração mais lindo. É um coração só de carne. Onde as coisas fluem da forma natural. Da forma saudável nas suas emoções, nos seus sentimentos. Quem nós seríamos se não tivéssemos sido alterados no nosso plano original, como pessoas que Deus nos fez para ser? Todos esses aqui, na verdade, não foram mudados. Eles só voltaram para o plano original. E outro que aconteceu também, uma mudança, que todo mundo acha que foi Deus que mudou o nome dele. Não, falando de Jacó, eu quero falar de Benjamim também. Benjamim é o nome do meu filho. Vai chamar Benjamim Asher. E aconteceu que saindo-lhe a alma, Gênesis 35, 18. Porque morreu, chamou-lhe Benoni. Benoni é filho da minha dor. Mas o seu pai, quem foi pai de Benjamim? Quem foi pai de Benjamim, igreja? Jacó, que acabamos de falar que foi mudado o nome para Israel. Ele já sabia o código de Deus. No mesmo momento que ele ouviu a mãe falando Benoni, ele falou Benjamim. Mudou na hora. Ele sabia o quanto o nome era importante. Ele mudou para Benjamim, que significa o filho do meu favor, da minha destra, da minha mão direita, da minha felicidade, do meu prazer. Ele não vai ser da dor, eu vou ter prazer nessa criança, mesmo que a mãe tenha morrido e eu esteja muito triste, eu vou celebrar essa criança. O pai reescreveu o destino, a mãe deu o nome, mas o pai reescreveu o destino.
Não importa o que sua mãe falou de você, não importa o que o seu pai falou de você, o nosso Pai divino reescreve o seu destino. Não importa o quão em dores você esteve, não é a dor que define o seu destino ou a sua identidade. É o que Deus diz sobre você. E Ele diz que antes mesmo que você se formasse no ventre da sua mãe, Ele já sabia sobre você e tinha escrito os seus dias. Ele já era interessado em você. Ele já tinha um plano e um propósito para você. Então, antes de todas as suas dores e das tuas fases que deram errado, ou da própria identidade que você teve que criar para aquela estação difícil da sua vida, Deus está dizendo aqui: você não é isso. Eu reescrevo a sua identidade. Na verdade, eu restarto, eu volto você para o que eu quero que você seja. Desde lá, enquanto você estava na formação, eu já tinha os seus dias escritos. Quem saiu do script, do roteiro, foi você. Deus não precisa nem mudar muita coisa. A gente só precisa ser quem a gente nasceu para ser. Saulo, todo mundo acha que foi Deus que mudou o nome dele. Se você lê em Atos, no momento que acontece esse encontro, isso acabou caindo num popular. Jesus chama ele de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe quando o nome de Saulo é mudado? E sabe por que Jesus, na verdade, chamou ele de Saulo? Vamos começar pelo início. Porque Saulo vem da origem Shaul. Quem que tinha esse nome na Bíblia? Saul. Saul. O que perseguiu o rei. Quando Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está falando assim, o que acontece? Na verdade, Paulo já era o nome dele. Porque Saulo era o nome dele em hebraico, por causa da sua origem dos fariseus. E Paulo era como se falava o nome dele em romano. Ele foi chamado de Saulo 11 vezes na Bíblia antes de começar a ser chamado de Paulo. Sabe quando? Ananias, quando foi curá-lo, quando foi ali orar para que a visão dele voltasse, ainda chamava ele de Saulo. Sabe quando ele mudou para Paulo? Quando ele começou a ser missionário. Até porque ele precisava pregar para os gentios, e os gentios não iam gostar do nome dele de fariseu, do nome dele hebraico. Porque ele, como Saulo, havia perseguido e até matado cristãos. Como que agora ele ia pregar para os gentios? Então, muitas vezes, Deus nem precisa mudar o seu nome. Deus usa o mesmo nome. Você só precisa mesmo. Por isso que o nome não é uma questão. Às vezes a gente acha: eu preciso mudar de cidade. Não, eu preciso de um casamento. Quando eu casar, eu vou revelar, olha, eu vou viver minha plenitude. A gente espera uma mudança e às vezes não é nem mudança. Não precisa. Na verdade, quando Deus alterou aqueles nomes, era porque era uma identidade que não fazia parte mesmo do propósito de Deus. Mas Deus queria usar o Saulo. O mesmo Saulo. Saul perseguiu o rei Davi e Saul perseguiu o rei Davi e Saulo estava perseguindo Jesus. Jesus é da linhagem de Davi. Por isso que Jesus não falou Paulo. Jesus falou: Saul, por que me persegues novamente? Você perseguiu Davi, minha linhagem. Quantos de nós estamos presos na nossa identidade passada, inclusive hereditária? Irmãos, uma coisa que eu fiquei muito feliz em casar, eu não sei, olha como que o meu nome era feio, não sei nem se eu posso falar aqui, meu sobrenome. O meu sobrenome era Pinto. Pensa o tanto de bullying que eu sofri na vida, criança, menina.
E vinha justamente do homem que tinha feito mal para mim. Então eu odiava ainda mais esse sobrenome. Quando eu casei, eu tive tanto prazer. Meu pai falou para mim, porque vinha da origem do meu pai, certo? Ele falou: filha, tira esse nome, pelo amor de Deus, ó, corta isso daí. Eu falei: pai, vou cortar. E aí virou Marcela Thaís Munhoz Antunes. Olha que lindo. Nome do meu marido. Parece que foi realmente, para mim, foi libertador. Eu precisava. Assim como Deus inseriu na autoimagem de Abraão o que ele deveria acreditar que ele era, eu precisava deixar aquilo para trás. Então algumas coisas Deus vai alterar e outras coisas Deus só vai te lembrar o que você já é. Quando minha mãe faleceu, eu me perdi. Dizem que o luto, diz que quem morre não é quem vai, é quem fica. E eu fui morrendo. Eu lembro que Deus havia preparado mesmo, e depois eu fui entender que preparou eu para o sofrimento. Porque de repente as coisas mudaram e a gente foi morar no mato. E eu estava vivendo uma vida muito legal, muito gostosa no meio do mato. E agora eu tinha galinha, agora eu tinha não sei quantos cachorros, gato, papagaio. Depois veio o Manu. E eu estava ali no meu paraísozinho do Jardim do Éden, toda feliz na minha casinha. Os meus amigos iam na minha casa e perguntavam assim: nossa, a pessoa idosa que morava aqui deixou os móveis para você, né? Eu falei: não, são meus móveis. Porque esse era meu sonho, morar numa casinha com azulejozinho amarelinho, com aquelas florzinhas dos anos, sei lá, dos 60. Com uma chaminé, tinha uma chaminé. Era toda de tijolinho branco. Eu falava assim: gente, pandemia, com meu marido praticamente de lua de mel, queria coisa melhor? Não, nós dois lá no paraíso. Nem roupa a gente usava. E aí, gente, eu lembro de um dia, poucos dias antes disso acontecer, eu pensei: eu tenho vergonha de ser tão feliz. Eu sou muito feliz, meu Deus. Aí eu ia orar, eu chorava: Deus, obrigada. Eu esperei tanto por isso. E a gente vê as pessoas reclamando, sendo infelizes, as guerras acontecendo, você se sente até culpada de ser feliz. E eu me sentia até culpada às vezes de ser feliz. Eu: nossa, Senhor, eu sou tão grata por estar feliz finalmente. Eu saí de uma guerra que parecia aquela guerra que, sabe, dura a vida inteira e acostumei com a guerra. E aí finalmente você entra no paraíso. Nossa, graças a Deus, né? Sem imaginar que a pior guerra da sua vida ia vir ainda. Deus não pega mole, não. Ele diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E não há romantismo nisso. A gente tem que colocar a mão no arado e não olhar para trás e só ir. Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco, e isso é o que faz toda a diferença. Não é fácil, mas Deus está conosco. Esse é o grande bônus. E aí o que aconteceu? Foi muito difícil, irmãos. Não dá nem para contar o que aconteceu. Foi extremamente difícil. Meu pai e a minha mãe foram entubados juntos. E o irmão do meu pai também. 3 pessoas que eu amava. As 2 pessoas da minha vida, meu pai e a minha mãe. A minha mãe, gente, era uma pessoa incrível. Ela tinha apenas 53 anos, porque ela era muito nova, ela casou com 15. Então ela me teve muito jovem. E ela era a minha melhor amiga, a gente falava todo dia, era todo dia: bom dia, te amo. E era tudo, a gente compartilhava tudo. Minha mãe renovava móveis antigos e a gente tinha essa mesma parada vintage de móveis. E então todos os meus móveis ela foi construindo aos poucos, reformando aos poucos, para quando eu tivesse a minha casinha, eu tivesse os meus móveis. Então tudo na minha casa lembrava minha mãe, tudo era sobre a minha mãe. Minha mãe sonhou, orou com Samuel, minha mãe arrumou o Samuel para eu casar.
Porque depois do segundo noivado, gente, eu noivei 2 vezes. Trem terrível noivar. Sei que é ruim terminar um namoro, mas terminar um noivado, um casamento nem se fale, mas um noivado já era assim, algo muito ruim, e eu estava assim, bagaçada. Aí eu falei assim, quer saber, gente, se eu virar freira gospel, tá tudo bem, eu assumo, eu vou construir uma casa. Eu comecei a construir uma casa, gente, eu peguei todo o meu dinheiro, comecei a reformar uma casa velha que meu pai me deu, e chamei casa de solteira. Gente, eu fiquei 2 anos reformando essa casa, eu arranquei todo o telhado, porque disseram que o telhado estava em formato errado, e é por isso que vivia pingando água. Eu falei, arranca tudo, eu vou botar um telhado novo, arranca esse chão, eu não aguento mais ver esse azulejo velho, arranca esse teto, eu quero novas paredes, eu quero novas luzes, eu quero muita luz, bota luz, coloca LED, tudo, coloca tudo, quero tomadas novas, eu quero... Gente, eu gastei todo o meu dinheiro naquela casa. Construir um estúdio dentro da casa, da madeira, as coisas de estúdio para não deixar o som sair, que é caro demais, lã de vidro. Gente, quando eu coloquei a última tomada, Samuel me aparece na minha vida. Só que Mas foi durante esse processo, inclusive dos 2 anos, que eu noivei, gente, para piorar, com outra pessoa. Eu tinha ficado traumatizada do meu primeiro noivado, fiquei 5 anos sem namorar. Eu já nem sabia mais como que namorava. As meninas, como estava na moda assim, menina virar menino, já estavam me acusando já. Eu estava sendo acusada. E sabe uma coisa muito interessante que eu vou dar aqui? Eu conto muita história. Eu não deveria fazer isso. Mas sabe por que esse homem voltou na minha vida? Porque eu tinha já namorado com ele há um tempo atrás, terminado, porque ele não era um menino que eu achava que estava seguindo o que eu queria para mim, para o meu ministério. Eu terminei com ele gostando dele. É que, eu não vou falar aqui, mas era católico. Nada contra. Mas para mim não ia rolar essa história. E foi assim uma coisa que eu acredito que foi aquele presente embrulhado assim errado. Porque foi uma história linda. Todo mundo que ouvia a história, meu Deus, Marcela, esse homem aí é o príncipe. A minha mãe foi iludida. Minha mãe, que era uma mulher super esperta, espiritual, também foi iludida. Ela falou, filha, esse homem é um príncipe. Ele tinha uma voz grossa, uma presença, os olhos verdes, alto, barbudo, e ele... Aí todo mundo, nossa, Marcelo. E eu falava, mãe, eu nem gosto tanto dele, mas está todo mundo falando, e deve ser isso mesmo, né? O cara é muito romântico, nossa. E aí eu fui gostando dele, mas aí quando eu comecei a gostar dele, o Espírito Santo falou, não é isso. Estou te chamando, você tem que trabalhar, você vai ficar presa a alguém que não vai seguir. Terminei. Falei, caramba, agora que eu estava gostando dele, agora eu vou terminar. Ai, não, tudo para mim é difícil. Terminei. 11 anos depois, num dia que eu estava indo buscar um piso para minha casa, já cansada de reforma, porque quem faz reforma sabe como é sofrido. Não acaba nunca. E os pedreiros, gente, eles são treinados às vezes por Satanás para te tirar da paz. Eles precisam se converter. E eu não estava aguentando mais. Estava lá toda feliz com o meu carro novo. Peguei, aquele dia eu não estava no espírito. Eu falei, mãe, vamos ali pegar um piso. Tinha dado tudo errado, o pedreiro tinha pegado, ele não queria ter cortado um pedaço no piso, para colocar o ralo que devia a água do banheiro quando lavasse, descer. Ele pegou e colocou o piso e fechou o ralo. Aí o meu banheiro, sempre que eu tomava banho, eu alagava. Porque ele teve preguiça de botar um ralo, de cortar o negócio para o ralo encaixar. E eu estava muito chateada que as coisas estavam dando errado. E eu falei, mãe, vamos ali. Aí eu abasteci o carro, parei no semáforo logo em seguida, já chegando perto do local. O local estava aqui assim, o meu carro começou a fumaçar, parecia que ia explodir. Moça, sai do carro, seu carro vai explodir. Só que antes disso acontecer, gente, 1 minuto antes, vocês sabem o que eu fiz? Marcela Thaís Fiel, do Escolhi Esperar,
Estava ali dando lição de moral para todo mundo. Gente, vamos esperar. E ela estava sendo fiel. Mas nesse dia, gente, olha como o diabo, quando ele quer pegar a gente, a gente não tem o luxo de dar piti. Entenda, nós não temos o luxo de dar piti. Ainda mais se você está na obra. Ainda mais se é dentro do assunto que Deus te usa para testemunhar. Eu falei assim, mãe, quer saber? Deus tem que enviar meu marido logo, porque nem eu aguento mais eu. Eu me dou muito trabalho, a minha vida é muito difícil, eu preciso de um homem para me ajudar. Deus, eu não aguento mais. Eu nunca tinha falado isso para Deus. Eu sempre fui aquela menina resiliente. Ai, Senhor, tá bom, vamos lá. Tá tudo bem, gente. Gente, tá tudo bem. Continuem também, tá bom? Nesse dia eu dei piti. Um minuto depois, o meu carro quebra. Inexplicavelmente. Quem é que aparece? Não, gente, o Samuel não, gente. O garoto de 11 anos atrás. Barbudo, lindo, mais lindo ainda, vindo assim. Eu vou cuidar de tudo para você. Chamou o guincho, botou o carro no guincho, foi cuidar da peça. Essa peça não existe aqui, eu vou lá naquele outro estado comprar essa peça e volto. Quando você voltar do seu evento, o seu carro estará limpo, lavado e consertado na sua garagem. Não deu outra, gente. 3 meses depois eu estava noiva. Daí, gente, para resumir, porque tem que acabar. Tem coisas que precisam acabar. Essa pregação precisa acabar. Foi, gente, uma loucura. De repente as coisas viraram assim, deu tudo errado, terminei. Eu falei, pronto, agora mesmo que... E sabe qual que é o pior? Eu tenho até vergonha de contar. Minha mãe tinha mostrado um vídeo do Samuel tocando antes de eu reencontrar ele. A minha bênção estava chegando, mas por eu ter murmurado, eu voltei lá para o início. Atrasei tudo. Ainda bem que Deus é misericordioso. Para encerrar, não está encerrando, meu Deus. Gente, a minha mãe ficou tão chateada com tudo, porque ela falou, eu incentivei minha filha a voltar. Porque minha mãe me incentivou a voltar. Ela falou, não, filha, isso aí deve ser a música que você cantou a vida inteira, escolhi te esperar. Ele estava te esperando, você estava esperando ele, e era isso, 11 anos depois, quem que espera 11 anos? E ele ficou 11 anos falando para todo mundo que só tinha uma pessoa que ele teria casado na vida, e era eu. E o pior é que a gente era de cidade pequena, e vez ou outra eu encontrava alguém que falava dele, que ele me amava até então. Eu falava assim, não, mas esse aí não vou encontrar outra pessoa que me esperou a vida inteira. Tá vendo? Ele é o cara do escolhi esperar. A minha mãe falou assim com Deus, Deus, é o seguinte, minha filha não está querendo mais nem casar. Eu quero ser vó, eu quero que a minha filha case, eu quero que ela seja feliz, mas ela não quer, ela está falando coisas aí que está me deixando preocupada. É o seguinte, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero falar para minha filha quem é o marido dela, para eu seguir com a minha vida feliz. Porque eu só incentivei ela para o pior momento da vida dela, quando ela já estava, coitada, achando que ia acontecer, aí eu ajudei a piorar. E ela já tinha visto Samuel. Porque minha mãe amava ver pessoas tocando. E o algoritmo do Instagram ficava entregando vídeo para ela de gente tocando. Aí aparece o Samuel lá tocando, bem humildezinho, mas muito bem tocado, o violino dele, no quartinho dele. Aí minha mãe bateu o olho e falou, nossa, que engraçado, minha filha ia gostar desse cara, é o tipo da minha filha. Quando ela me mostrou, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, todo mundo me mostrava alguém na internet para casar. Então, assim, eu não gostava. Quando chegava com o celular, olha esse rapaz aqui, eu não quero saber, não quero saber. O tanto de pastor que queria que eu casasse com os filhos, gente, e os filhos eram os piores, gente. Misericórdia, os filhos dos pastores, misericórdia. Eu sei que não é o caso dos filhos do pastor dessa igreja. Mas é que teve alguns que saíram da rota. Eu falava, ô Senhor, ser presente ou é? E aí,
O Samuel também já tinha me visto 3 anos antes na foto de um amigo e falou: caramba, essa menina é meu estilo. Eu gostei dessa menina. Entrou no meu Instagram e viu que eu era uma menina, vamos dizer ali, famosinha, com seguidores. Ah, não, deixa pra lá, nunca vai me notar, eu não vou falar com ela, deixa pra lá. 3 anos depois, uma senhora começa a curtir as coisas dele, que a minha mãe era estratégica. Ele falou: quem que é essa senhora curtindo as minhas coisas? Ele foi lá ver, nossa, é a mãe da menina que eu vi há 3 anos atrás numa foto e gostei. É claro que eu vou me falar para tocar na igreja dela. Olha, a senhora quer que toca na sua igreja? Primeira vez que ele foi, eu não quis ir. Aí a minha mãe colocou eu para pregar e ele para cantar. E eu fui obrigada a ir na programação. Quando eu estava lá, minha mãe falou assim: filha, amanhã não tem ninguém para levar ele no aeroporto, é você que vai levar. Como a sua casa está reformada, é você que vai oferecer o almoço dele. Filha, é você. E eu fiquei como anfitriã. Ai, meu pai, que situação. E aí, de repente, o rapaz vai cheiroso, faz uma pregação. No outro dia era ele que ia pregar, fez uma pregação linda. Aí eu, bonito, de Deus. Enfim, estamos casados com 2 filhos. Mas o que eu quero dizer para você, que senão não vai encerrar, é que não importam as histórias que você tenha vivido. Deus está falando para você que você está passando por estações. Não brigue com as estações. Aceite-as e compreenda-as. Faça a leitura da estação. Talvez você era uma mulher solteira, agora é casada. Precisa entender essa nova estação. Não houve perdas, houve acréscimos. Quantos de nós vamos para novas estações e a gente fica presa ao que estava lá atrás? E Deus fala que é melhor os fins do que os começos. Até a situação mais difícil que você possa passar, que é o luto, é repertório para Deus. Ele diz que na casa do luto tem mais sabedoria do que na festa. Nós não crescemos e amadurecemos nas festas. Não é na primavera, quando as nossas flores estão expostas. É exatamente no outono e no inverno, quando nós temos a oportunidade da nossa própria biologia. Ou seja, nós temos já dentro, implantado em nós, todo o sistema para superar. Deus faz novas todas as coisas. Quando Jesus veio e morreu na cruz, ele disse: está consumado, ou seja, eu terminei. Ele começa aos 33, ele começa, oh meu pai, ele finaliza, né? Aos 33, ou seja, foi pouco tempo, porque ele começou ali aos 30, certo? Gente, ele alterou todo o rumo da história. Até a história foi obrigada a reconhecer que Jesus passou pela terra, porque a nossa história, isso está nos livros de história, que a história da humanidade está dividida em AC e... não está na Bíblia essa divisão. Existem mais do que comprovações e vestígios de que Jesus realmente foi um homem que andou nessa terra. Não é história de religioso, não fomos nós que inventamos Jesus, a história reconhece Jesus. E vocês sabem por que Jesus não começou cedo, como eu estava falando, aos 7, aos 10? Primeiro porque naquela época, um homem só era considerado mesmo um homem, inclusive ele só poderia assumir como rei depois dos 30, porque era considerado a maturidade do homem. Não era aos 20, era aos 30 que iniciava a sua maturidade. E é muito engraçado porque a psicologia, a neurociência comprova, a ciência, que o nosso cérebro só termina de ser construído lá pelos 27 aos 30 anos. Por que vocês acham, como eu estava falando, que eu não fechei, não encerrei? Que as crianças são impulsivas e não têm compreensão. E os adolescentes são impulsivos e não têm compreensão. E eu era extremamente impulsiva. E se você for ver a história desses homens, eles eram extremamente impulsivos.
E Deus usou exatamente, inclusive, a impulsividade deles e transformou numa maturidade. Transformou em coragem. Transformou em fé. Pegou aquilo que estava desajustado e ajustou para usar. Saulo era perseguidor e de repente ele virou alguém que atraía para Jesus as pessoas. Resgatava as pessoas ao invés de persegui-las. Por isso que essa parte do cérebro chama-se córtex pré-frontal. Na verdade é chamado de neocórtex. Porque é a parte mais jovem e nova do nosso cérebro. O nosso cérebro vem sendo amadurecido daqui para cá. E ele finaliza mais ou menos nessa parte dos 27. É por isso que, como essa parte não está totalmente formada, funcionando a 100%, os nossos adolescentes são 100% impulsivos muitas vezes. E eles não têm a lógica das coisas, porque essa parte aqui funciona o quê? Alguém sabe? O que essa parte do cérebro responde? A lógica. A parte da frente do cérebro corresponde à lógica. É por isso que a gente faz muita coisa sem lógica quando está jovem. E aí de repente tudo, nossa, mas tudo começou a ter lógica, eu comecei a ser maduro. Eu me perdi quando a minha mãe se foi. Eu entrei num inverno que parecia que eu não ia sair, eu ia morrer naquele inverno. E aí eu lembro que mais uma vez lá estou eu, deprimida, sem lavar o cabelo, arrastando os meus pés, no meu jardim do Éden. E eu aproveitei para chorar porque meu esposo tinha saído, meu esposo já estava me vendo chorar todos os dias há muitos meses. E meu esposo tinha sofrido muito também. Então eu falei, eu vou chorar. Eu fui lá para o meio do quintal. E o dia estava nublado, estava feio. E eu só chorava. Não. Deus, porque o Senhor me abandonou. E gente, tinha uma árvore no meu quintal. Que eu já tinha falado, Samuel, vamos cortar essa árvore horrorosa, seca, esturricada. Uma hora vai cair aí um raio, ela vai cair na nossa cabeça. E quando eu ia filmar o meu lindo jardim, eu pulava a árvore, porque ela era muito feia. E uma vez eu com a minha sogra, isso aí é o quê, hein, sogra? Eu acho que é abacate. Eu acho que não é abacate não, sogra, porque não dá nem uma prova de quem ela é. Que quando vai nascer uma folhinha, ela tinha um fungo preto que derretia todas as folhas. Um dia eu falei assim, gente, quem botou fogo na árvore? Aí eu fui pesquisar, era um fungo tão horrível que além de derreter as folhas, antes das folhas tomarem vida, conseguirem crescer, ela ainda passava para as outras árvores. Eu falei, Samuel, é doente essa árvore, é cheia de praga, vamos arrancar essa árvore. E ela era imensa. Eu pensava, essa árvore já deve ter sido tão linda. Porque ela era maior do quintal, mas era mais feia e mais detonada. Ainda para piorar, uma parte dela era cortada. Eu acho que a parte que nasceu assim foi cortada. Aí uma parte nasceu assim, aí ela era torta, feia, cascuda. E comida por cupim ainda. Eu falava, gente... Aí nesse dia, eu estava aqui chorando, eu olhei para ela. Olha, Senhor, eu estou igual essa árvore. Seca, esturricada, torta, feia, infrutífera. Aí, gente, na minha lucidez mais louca possível, olha o que eu faço. Alguns dias depois, os brotinhos de abacate. Alguns dias depois, abacate. Desse tamanho.
E eu fui no Google, peraí, não, isso não está certo. Estação de abacate. Estava na estação errada. Ela tinha vindo 2 meses antes. Não era a estação de abacate ainda. Mas até fora da estação, se for necessário, se Deus precisa trabalhar com você, nem a estação te prende. Gente, eu catava os abacates em caixa, colocava na nossa caminhonetezinha e levava para a empresa da minha amiga, dar para os funcionários, que eu, amiga, não sei mais o que fazer com abacate. Ninguém conseguia, a gente sempre tentava, vamos ver quem vai conseguir hoje comer um abacate inteiro. O abacate nunca você conseguiu comer inteiro, de tão grande, carnudo e maravilhoso. E detalhe, nenhum apodrecia no pé. Nenhum era doente. Eles vinham lustrado. Você já viu o abacate nascer lustrado? Os meus nasciam lustrado. E aí eu entendi, eu chorava naquele quintal, Senhor, eu entendi. Fique de pé, fique de pé. Deus está hoje batendo no seu tronco. Se você não consegue bater por si só, Deus hoje bate no seu tronco. Se você hoje não está conseguindo bater nesse tronco seco, o amigo do seu lado vai bater nesse tronco. Bate aí no tronco do lado aí. E diga, esse tronco vai dar muitos frutos. Agora você mesmo bate assim no peito. Esse tronco vai florescer muito. Vai dar muitos frutos. Senhor, coloca as minhas raízes o mais profundo possível. Porque eu estou pronto para a primavera. Se não agora, muito em breve. Mas antes disso, você precisa encerrar ciclos. Você só irá para um novo começo quando você soltar o passado, quando você encerrar os ciclos. Pensa agora qual é o ciclo, qual é a fase, qual é o perdão, qual é o relacionamento, qual é a mágoa, qual é a autoimagem que você tem sobre você mesma. Se alguém um dia, sua própria mãe ou seu próprio pai, falou uma palavra que ficou guardada no seu coração, aí, isso aí, ó, vai ser assim. Existe alguma palavra que talvez na dor, como a mãe, como Raquel, a mãe de Benjamim, na dor deu nome? Será que existe alguma palavra que na dor foi gerada e te nomeou? Qual ciclo precisa encerrar? Deus quer te dar um novo começo hoje. Mas Ele precisa muito mais te ajudar a finalizar as coisas. Tem coisas que a gente sabe que devem acabar, mas a gente só adia. E a gente acha que no processo de adiar, Deus vai fazer algum milagre. E não, o milagre está parado. Só esperando você encerrar. Eu precisava naquele dia chorar, naquele dia me desesperar para bater no tronco, para perguntar para Deus. Talvez hoje você precisa fazer aquela pergunta que você não tem coragem de fazer para Deus. E aí, Deus, eu realmente preciso fazer isso? O Senhor vai então me levar para aquele lugar? Então eu preciso, é isso que eu tenho que fazer? Me dê um sinal. Não tenha medo de perguntar para o seu Deus. Não tenha medo de falar com o seu Deus. Não tenha medo de se relacionar com o seu Deus. Hoje, quando você chegar na sua casa, faça um propósito. Senhor, hoje talvez você vai estar cansado, mas amanhã é domingo, marche pela sua casa e vai falando para Deus encerrar os ciclos que estão na sua vida. Vai Senhor, quebrando as maldições, vai à frente Senhor. Começa dentro da sua casa. Pega as roupas do seu esposo e unge. Pega as tuas crianças e unge. Isso é um ato profético. Olha como Deus usa atos para nos dar lições. Deus usou uma árvore para falar comigo que eu ainda ia dar fruto. E Deus está dizendo, pega o óleo. Porque o óleo na Bíblia era passado na cabeça das ovelhas para que não desse bicheira. E Deus está mandando, passa o óleo na sua cabeça para não dar bicho, para que o passarinho não venha e faça ninho.
Quantas pessoas estão destruindo o próximo ciclo porque os passarinhos roubaram a semente? Porque quando veio o semeador e jogou a semente em você, você estava tão cheio de espinhos que matou a semente, ou você estava tão seco que a semente não conseguiu prosperar, ou você estava tão duro que a semente não conseguiu brotar e entrar. Você não vai florescer, eu não vou florescer. E florescer para nós não é simplesmente mostrar flores, é dar frutos para alimentar a nossa casa, essa geração. Chega de queremos florescer para ficar bonito e mostrar e ser honrado. Deus está dizendo: eu não te fiz para ser florzinha no jardim, eu te fiz para ser uma árvore cheia de frutos. Você vai florescer só para mostrar que o que vem em seguida são frutos, mas não vai ficar só nas flores. Chega de ser infértil, chega de só ser bonito, chega de ficar só no banco, chega de só buscar a aparência. Enquanto nós buscamos a aparência, nós não vivemos o processo de forma interna, porque o processo é segredo. Enquanto nós estamos preocupados com as flores, nós não geramos frutos. As flores vão secar. Nós não conseguimos segurar as flores, mas as sementes dos nossos frutos, eles continuam, eles caem na terra, eles são plantados e continuam. Os seus filhos são sua semente. Esteja saudável, para que os seus filhos possam florescer um dia também, para que os seus filhos possam ser plantados de forma profunda. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu tenho feito essa ministração em muitos lugares que eu vou, porque Deus me deu autoridade, porque eu fui curada nisso, para falar sobre saúde mental, sobre mente, sobre pensamentos, sobre pessoas que têm problema com insônia, sonhos, pensamentos suicidas, loucura. Tudo isso está na mente. A sua mente é o canal, é a antena para captar o que o Espírito Santo está tentando falar com o seu espírito. Se a sua mente estiver bloqueada, você não recebe. E o diabo sabe disso, e ele coloca o quê? Excesso de lixo no seu celular para você ficar vendo e enchendo a sua cabeça igual HD cheio. Aí quando vem uma informação importante, essa informação nem entra porque não tem espaço. E aí você vive ansioso, você vive cheio com a cabeça de pensamento inútil, porque rolar feed não ensina nada. Nós nunca vivemos numa era onde a saúde mental, onde a mente é o principal campo de guerra. Nós vencemos doenças, nós alcançamos a tecnologia, a ciência, nós vencemos como humanidade em tudo e estamos sendo vencidos pela mente. Nunca nossos corpos foram tão saudáveis e a nossa mente tão estragada. E Deus está dizendo assim: ovelhinha, ovelhinha, hoje eu quero passar óleo na sua cabeça e matar essa bicheira que está tentando entrar na sua mente, na sua cabeça. Homens que não conseguem se libertar da pornografia, Deus vai te curar hoje. Mulheres que também já foram viciadas ou ainda são viciadas em pornografia. Tem tanta coisa que a nossa mente nos sabota. Sabe, pensamento acelerado, você não consegue focar em nada. Deus está falando para você: lute pela sua mente. A sua mente é a terra fértil. E você não vai florescer se nessa terra você não conseguir enraizar. Se eu não conseguir plantar as minhas sementes, se você não tiver raiz, se as suas convicções estiverem fracas, você vai cair no primeiro vento. Então hoje nós não vamos lutar simplesmente pela nossa identidade, nós vamos lutar pela nossa mente, porque é ali onde a gente se enxerga. Eu sei que você já talvez está cansado de estar com a mão na sua cabeça, mas eu não quero que, se possível, você tire a mão da sua cabeça. Sabe por quê? Você está lutando por ela.
Como a gente desiste da nossa cabeça. Como a gente não se importa com a nossa cabeça. E Deus está dizendo aqui: eu quero que você floresça, mas a sua terra está comprometida. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos nem de longe. E ainda você acha que está pensando nas minhas coisas. Mas o que eu queria que você estivesse pensando é tão mais alto e tão mais profundo. Mas você não consegue alcançar. As suas limitações, meu irmão, estão na sua cabeça. Não está na sua história, porque Deus já te liberou. Todas as suas dificuldades estão na sua mente. E nós vamos orar agora. Nós vamos fazer um ato, que é um ato que eu já recebi muitos testemunhos, e eu creio que em nome de Jesus você vai testemunhar em breve sobre isso. Mas ele não começa e termina aqui, ele começa aqui. Só vai alcançar esse favor de cura se você lutar como um processo mesmo. Você vai para terapia com Deus agora. Se você tiver que fazer terapia, faça terapia e procure um psicólogo cristão e faça. Mas principalmente, você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a sua porta, você vai aquietar seus pensamentos, aquietar sua ansiedade e vai falar assim: Deus, eu vim para mais uma terapia, porque eu quero florescer em breve, mas eu preciso tratar essa terra. Vem arar essa terra, vem afofar essa terra, vem tirar as ervas daninhas dessa terra. Senhor, a minha mente está infértil, cheia de coisas plantadas que não deveriam. Vem e arranca, Senhor. Amanhã eu volto para essa terapia, porque eu não desisto de mim. Irmão, não desista de você. Deus não desistiu de você. Mas tudo é um processo. Até para sua mente entender que está num processo, você precisa colocá-la num processo. Eu lutei por 1 ano pela minha saúde mental. Talvez eu não sei quanto tempo vai durar o seu processo, mas não desista, porque ele vai começar agora. E quando for o fim, você vai celebrar o fim desse processo. Você vai falar: caramba, eu estou até mais inteligente. Meus irmãos, você vai sair mais inteligente e sábio, porque Deus vai liberar os seus neurônios e fazer novas conexões neurais. Neuroplasticidade é uma nova descoberta da ciência que diz, não é nem a Bíblia te dizendo somente, a ciência está dizendo: uau, nós descobrimos que o cérebro pode sim se renovar, não importa a idade. Desde que entre num processo de restauração, o cérebro, os neurônios não morrem. Essa história de que os neurônios morrem, simplesmente ficam mortos, não, nascem novos. E Deus está dizendo: eu quero renovar, eu quero trazer coisas novas para sua mente. Se precisar morrer em memórias, vamos deixar essas memórias morrerem. Se preciso perdão, irmão, não adie o perdão. O seu cérebro precisa descansar. A neurociência diz que o perdão descansa o cérebro, porque o cérebro precisa de padrões. E um padrão que o cérebro ama é encerramento de ciclo, porque você diz para ele: olha, cérebro, está resolvido, não fique mais me cobrando. E agora eu vou te dar a terapia secreta, que não deveria ser secreta, nós deveríamos fazer todos os dias. Deveríamos falar mais sobre isso. O remédio, que não é segredo, porque Jesus deixou bem claro onde você deveria buscá-lo. Eu quero que você feche os seus olhos. Se possível, se a gente pudesse abaixar as luzes, para que não haja distração. Eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos agora fazer um passeio mental ao lugar onde está o remédio da sua mente. Eu quero que você pense na cruz agora. Você não estava lá fisicamente, mas você vai até lá agora. Vocês enxergaram a cruz? Diga sim. Quem enxergou a cruz? Diga sim. Essa cruz está num monte. Você vai subir esse monte. Vamos subir o monte? Vamos subir o monte. Você vai na cruz. Quem está na cruz? Jesus. Só tem Jesus e você. Porque quando ele
morreu na cruz, ele não estava sendo um Jesus de multidões, ele estava sendo um Jesus individual. O seu nome estava escrito na mão dele. Ele sabia exatamente por quem ele estava morrendo. E o seu nome ele lembrou. Chegue perto de Jesus na cruz. Agora estenda as suas mãos assim para frente, com os olhos fechados. O sangue e o castigo que estava sobre ele, pelas suas pisaduras, seremos agora sarados. Passe a mão no sangue de Jesus, nos pés de Jesus, porque o sangue está escorrendo. É uma fonte de cura, é o seu remédio. Oh, aleluia! O remédio está disponível. Suba o monte, vá até a cruz, passe as mãos no sangue de Jesus. E agora sabe o que você vai fazer? Você vai passar na sua cabeça. Lave o seu cérebro, lave a sua mente, lave as suas memórias com o sangue de Jesus. Neste momento o sangue está te purificando, está liberando os seus neurônios, conexões neurais novas. Você está tratando cada parte do seu cérebro. O seu cérebro, meu irmão, é a terra que Deus precisa que esteja curada a partir de hoje, para que Ele possa te entregar tudo que você sonha em viver. Você quer viver um casamento que haja paz? Meu irmão, Deus vai te transformar no próprio pacificador. Você quer viver um futuro brilhante? Deus vai começar a fazer você agora um construtor do seu futuro, totalmente intencional, que vai dar os passos certinho para chegar lá. Chega de perder tempo, chega de pular estações. Lave a sua mente como uma ovelha que já sofreu tanto. Nós sofremos muito. Você sofreu e Jesus sabe que você sofreu. Jesus hoje diz: ovelhinha, se você soubesse como eu não quero que a sua cabecinha fique doente. E hoje Ele te traz para perto dEle. Se abrace, meu irmão, se abrace. Se perdoe, meu irmão, se perdoe. Se perdoe, abrace-se. Você vai se abraçar, não é para abraçar ninguém agora não. Você vai se abraçar. Você tem se abraçado pouco. Você é o pai, você é a mãe, você é o pastor, você é o líder, você é o filho, você é o tio, você é a tia, você é o empreendedor, você é a pessoa da internet. Mas agora não. Você não é nada demais. Não há títulos para você. Você é quem Jesus está dizendo que você é. E Ele quer que você seja quem Ele te fez para ser. A primeira pessoa que vai sair perdoada daqui é você. Perdoada inclusive por se cobrar, por ter perdido estações, por achar que não fez o que deveria, ou que não fez bem feito. Chega de acusação. Quem acusa é Satanás. Jesus não te acusa de nada hoje. Ele está dizendo: venha como estás. É do jeitinho que você está. Senhor, eu estou bagunçado, é para vir assim mesmo. Senhor, eu estou em pecado, é para vir assim mesmo. Senhor, eu estou com dúvidas, venha assim mesmo. Senhor, eu estou com cansaço, venha assim mesmo. Senhor, eu estou sem energia, eu estou sem paz, eu estou sem alegria, eu estou sem esperança. Por favor, venha assim mesmo. Existe alguém ainda que não participou do apelo oficial para dizer: Senhor, escreve meu nome no livro da vida e gostaria de aceitar Jesus hoje? Levante a sua mão que nós iremos orar para você, que o seu nome seja escrito no livro da vida e você seja oficialmente
Uma pessoa seguidora de Jesus. Existe alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a mão. Existe alguém aqui? Vem cá, vem. Vem cá. Você, qual o seu nome? Você um dia já foi na frente e aceitou Jesus? E falou? Você levantou a mão? Você já aceitou Jesus uma vez? Já? Eu queria que vocês, irmãos, falassem para todas as crianças da igreja que elas precisam vir aceitar Jesus, porque foi na idade dele que eu vim aceitar Jesus. E eu era crente, filha de pais, líderes na igreja. Jesus está dizendo: hoje você precisa me aceitar de novo. Independente se somos todos já convertidos, hoje nós estamos nos convertendo de novo. Quem aqui se converteu hoje de novo? Levante a mão, irmão. Você se converteu, eu posso levantar a minha mão. Eu me converti hoje de novo, porque eu reconheci que o sangue de Jesus, que eu preciso do sangue de Jesus. Tudo bem? Você? Qual é o seu nome? Ana Júlia? É a primeira vez, Ana Júlia? Vamos orar pela Ana Júlia, pastor, pastora? A palavra de Deus diz que quando uma alma se converte... Quem mais? Gente, era na idade dela. Foi na idade dela. Foi na sua idade. Foi na sua idade que eu falei para Jesus: Jesus, eu vou ser para sempre sua. E foi na sua idade que Jesus começou a me preparar para isso. Irmãos, isso é muito importante. A pressa é mais fácil. É muito mais fácil cuidar da semente do que tentar ajustar uma árvore. Que bom que essa igreja está cuidando das sementes. E nós vamos orar agora por elas. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, pastora. Traz ela aqui para cá também. Você também. Jesus já está começando um projeto. Sim. Levante suas mãos para cá. Nós estamos hoje cuidando das sementes para que as árvores não precisam ser consertadas. Elas dão muito trabalho para consertar depois. Deus, nós consagramos essas sementes aqui para o Senhor. Vem. Nós consagramos essas sementes. Como que é o seu nome? Lucas. Jesus, começa hoje. Começa hoje. Porque hoje você está dizendo: Jesus, oficialmente o Senhor é meu e eu sou teu. Bote a mão no coraçãozinho de vocês. Botem a mão no coraçãozinho de vocês. E digam assim: pastor, por favor. O pastor dessa igreja, que é quem vai acompanhar vocês, vai fazer essa oração. Pastor dessas ovelhas. Com a mãozinha no coração, repitam essa oração comigo. Senhor Jesus, falem bem alto. Senhor Jesus, neste momento eu quero entregar toda a minha vida e o meu coração em tuas mãos. Entrego a ti, Jesus querido, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, os meus sonhos, a minha vida, eu entrego em tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados e lava-me com o teu sangue. Lava o meu coração com o teu sangue, Jesus. E que o teu Espírito Santo faça morada em minha vida. Que a minha vida, o meu coração, seja a tua casa, Jesus. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Me recebe como um membro da tua família.
Obrigado, Jesus, por me chamar de filho, de filha. Opera em mim, Senhor, um novo nascimento, um novo começo. E obrigado, ó Deus, por mudar o meu destino, porque eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está para cuidar da minha vida, agora e para sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Pastor, gente, eu já vou passar aqui para o pastor. Fica aqui, pastor, por favor. Essas crianças oraram chorando. Por que a gente não chora? Por que a gente não se converte? Porque nós não estamos nos convertendo. Porque o nosso coração é tão duro. Porque quando nós éramos dessa idade, Jesus era mais real para nós até. Mas nós vivemos Jesus como uma história. É por isso que Deus diz que nós temos que ser como crianças. Pais, invistam nos seus filhos em nome de Jesus. Invistam nos seus filhos. O mundo, isso aqui pra gente hoje é de uma preciosidade, não é, pastor? O mundo está engolindo as crianças e os adolescentes. Eu lido com internet, gente. Eu lido com assuntos de pedofilia. Eu tenho um bastidor que luta contra isso. Eu sou amiga da doutora Damares, da ministra Damares, há muitos anos, antes dela ir para a política. E há muitos anos, 20 anos atrás, eu estava lutando com ela. E ela já me contava coisas horríveis. Hoje Deus usa ela lá no meio da política. Mas entenda, essas coisas a gente não vê, a gente não sabe. Mas está matando as nossas sementes. Pais, parem de dar celular para os seus filhos. Criança não é para ter celular. Criança não é para entrar no TikTok. É maligno. É um terreno que mata a semente. Os seus filhos em breve irão florescer. Mas se você, como pai, não regar, não deixar essa semente numa terra fértil, ela vai morrer. Quem é pai e mãe aqui? Faça um voto hoje diante de Deus, de ser um pai e uma mãe mais presente, de se esforçar mais e deixar o seu filho menos nas telas. Em nome de Jesus, nós somos cristãos, nós deveríamos mais do que tudo entender isso. Desculpa a demora, demorei demais. Mas obrigado pelo carinho, igreja. Obrigada, pastora. Deus abençoe.